Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. São 19 horas de uma sexta-feira à noite no centro de Chicago. O restaurante Veludo, um dos restaurantes mais procurados da cidade, brilha sob a luz fraca. O piso de mármore polido reflete lustres de cristal que cintilam como estrelas suspensas. Na entrada, um manobrista uniformizado ajusta a gravata com meticulosa precisão, enquanto um garçom de smoking recebe os clientes com um sorriso profissional. O som de um piano discreto paira no ar, suas notas se misturando à conversa abafada dos clientes. Aqui, você não vem apenas para comer, você vem para ser visto. Membros da alta sociedade, influenciadores, celebridades, todos se entrelaçam em uma dança silenciosa, onde riqueza e status são os verdadeiros pratos da noite. Cada olhar trocado, cada movimento é observado, avaliado. Veludo é um templo de exclusividade, e somente aqueles que podem se dar ao luxo de pertencer a ele, tanto pela fortuna quanto pelo nome, são convidados a saborear a experiência. Amara Johnson, 38, entra neste lugar carregado de uma pesada atmosfera de privilégio. Seu vestido de cetim marfim abraça suas curvas perfeitamente, seu cabelo preto elegantemente penteado em um coque sofisticado. Ela usa óculos escuros, mas remove cuidadosamente a armação antes de guardá-los em sua bolsa de couro. Uma expressão confiante cruza seu rosto, embora ela saiba muito bem que, neste lugar, um simples detalhe pode torná-la uma estranha em um mundo que ela conhece tão bem. Ela caminha para frente, reta, sem hesitação, e se dirige à recepção onde Chloe Bennett, uma recepcionista jovem, loira e visivelmente impaciente, folheia as reservas da noite. Seu sorriso é profissional, mas não esconde um certo cansaço típico dos funcionários do Veludo, como se a rotina tivesse abafado qualquer forma de acolhimento genuíno. Boa noite. Tenho uma reserva para 2 em nome do Johnson. 19 heures. Chloe ergue os olhos, e por um instante, Amara consegue sentir aquela breve análise. Um olhar rápido que se detém em suas feições, depois uma tensão que se instala no ar. Seus olhos voltam para a tela brilhante do sistema de reservas, seus dedos digitando no teclado de uma forma quase mecânica demais. Não vejo nada com o nome Johnson. Tem certeza de que não veio ao lugar errado? A pergunta é feita sem surpresa, quase como uma frase decorada. Um arrepio percorre Amara, mas ela mantém a postura ereta e a calma intacta. Não, tenho certeza. Meu marido confirmou esta manhã. Talvez sob o nome de Christopher Johnson. Chloe digita mais algumas teclas sem dizer nada e então dá de ombros, como uma resposta que ela se sente obrigada a dar. Desculpe, mas sem reserva. E estamos lotados esta noite. Ela lhe lança um olhar que beira a indiferença. Amara de repente se sente inquieta. O tom era educado, mas era um não disfarçada, uma recusa que se refletia mais na postura da recepcionista do que em suas palavras. Amara respira fundo, tentando organizar seus pensamentos. A verdade é que ela não está surpresa. Ela já havia passado por essa situação mais de uma vez, em lugares menos prestigiados, onde sua presença não se encaixava nos padrões. Mas esta noite é diferente. Este restaurante, este mundo, o que deveria ser uma noite especial para ela e o marido, tudo isso se tornou uma cena que ela não consegue mais ignorar. Uma cena em que as regras do jogo nunca são as mesmas para ela, uma mulher negra, e para suas colegas brancas. Atrás de Chloe, Greg Tarnero, gerente, um homem alto e magro, vestindo um terno preto impecável, dá um passo à frente. Ele é a figura de autoridade naquele lugar. Seus olhos pousam em Amara por um instante, antes de se voltarem lentamente para a colega e, em seguida, de volta para ela. Ele a encara com um olhar que ela poderia descrever como profissional, mas Amara, mais acostumada do que nunca a esse olhar, não encontra sinceridade nele. Há algum problema? A voz de Greg é baixa e comedida, mas ele não faz nenhum esforço para esconder a irritação que transparece em seu tom. Chloe, já pronta para justificar sua posição, fala antes que Amara possa responder. Esta cliente afirma ter uma reserva, mas seu nome não consta no sistema. Parece haver um erro. Ela olha furtivamente para Amara e depois retorna para a tela, como se aquele simples pedido de desculpas fosse suficiente para encerrar o assunto. Greg vira a cabeça para Amara, e uma tensão palpável se instala. Ele a olha de cima a baixo, não com curiosidade,
mas com a arrogância de alguém que viu muita gente tentando entrar à força neste mundo que ele controla. Um sorriso leve, quase imperceptível, surge em seus lábios. Senhora, infelizmente não pode se hospedar aqui. Temos uma política de reservas rigorosa. É possível que tenha sido mal informada. Aconselho que verifique novamente no futuro. O ar fica mais pesado. Amara sente a raiva crescendo, mas tenta controlá-la. Ela já ouviu essas palavras 1000 vezes. Não aqui, não neste lugar. Não com ele. Ela demora um instante antes de responder, com o olhar fixo em Greg, como se o desafiasse silenciosamente. Sua voz é calma, mas cada palavra é uma barreira que ela ergue contra a humilhação. Você acha que estou mentindo? A pergunta cai no ar como um sino sinalizando o fim de um diálogo civilizado. Mas Greg não parece entendê-la como um desafio. Ele simplesmente a interpreta como mais um desconforto. Ele levanta as mãos, como se quisesse aliviar a pressão. Senhora, peço que se retire do recinto. Agora! As palavras ecoam pela sala e, em segundos, toda a atenção se volta para Amara. Os sussurros começam, quase inaudíveis, mas Amara consegue ouvi-los se multiplicando como uma maré crescente. Os olhares se voltam, os celulares já estão na mão, capturando o momento. Algumas pessoas se inclinam para ver melhor, outras riem sozinhas. Algumas trocam comentários, questionando se devem intervir ou simplesmente aproveitar o espetáculo. Amara agarra a bolsa. Ela não chora, não grita. Não faz nada do que esperam. Ela engole a humilhação, engole a raiva. Simplesmente se vira e caminha direto para a saída. A atmosfera, que até então parecia a de um jantar agradável, agora estava impregnada de inquietação. Os clientes, muitos dos quais não estavam acostumados a ver a cena invertida dessa forma, mergulharam em um silêncio pesado. Mas ninguém se moveu. Ninguém interveio. Lá fora, a brisa fresca de Chicago a recebe, mas a noite está ainda mais fria. Amara fica parada na calçada por um momento, com o coração batendo forte no peito e os dedos agarrando a bolsa. Ela respira fundo e começa a andar sem olhar para trás. Apenas 10 minutos depois Amara Johnson ao sair do restaurante, um estrondo baixo fez com que os poucos transeuntes ainda presentes se virassem. O ronco abafado dos motores de um carro de luxo ecoou pela rua, perturbando a tranquilidade da noite. Rolls-Royce Cullinan preto, com seus vidros escuros, para lentamente em frente à entrada do Veluto, atraindo instantaneamente a atenção de clientes e transeuntes para essa aparição. O som da lataria estacionando parece mais alto do que o de outros carros passando. O motorista, vestido com um uniforme impecável, sai do carro com uma postura que denota experiência de serviço de alto nível. Ele abre a porta traseira com precisão estudada, e então um homem negro enorme e carismático emerge das sombras. Christopher Johnson, 42, bilionário self-made e fundador da empresa de tecnologia Nexora, domina o palco com sua mera presença. Sua figura esguia e seu terno de 3 peças perfeitamente ajustado contrastam fortemente com a opulência do veluto. Ele veste óculos de sol apesar do cair da noite, um detalhe quase teatral que aumenta sua aura de poder. Christopher não exala apenas riqueza, ele exala uma confiança quase palpável, um poder natural que parece suficiente para impor respeito sem dizer uma palavra. Cristóvão caminha com passo determinado, sem sequer olhar para a entrada do restaurante. Seu destino é claro, ele está se aproximando de sua esposa, Amara, que continua ali, calma e digna, apesar da humilhação que acabará de sofrer. Ela não se moveu, continua imóvel na calçada, como se o resto do mundo pudesse desabar ao seu redor. Mas ela está longe de estar destruída. Seu olhar encontra o de Christopher, e um leve sorriso surge em seus lábios, um vislumbre de esperança neste momento de caos. Cristóvão pega a mão dela gentilmente, mas com uma firmeza que diz muito sobre sua determinação em proteger aquela que ama. Eles te levaram para sair? Ele pergunta, com a voz baixa, mas carregada de uma ameaça latente. Amara, quase hesitante, balança a cabeça levemente, mas permanece calma. Ela sabe que, mesmo neste momento de confusão, o marido será seu porto seguro, como sempre foi. Eles me disseram que eu não era o perfil certo para a clientela deles. Sua voz é suave, quase calma demais, mas há uma dureza em suas palavras que revela uma raiva reprimida. Christopher beija a mão dela com ternura e a conduz para dentro sem dizer mais nada. Ele nem passa pela recepção. Entra direto na sala principal,
onde a atmosfera mudou radicalmente desde a sua chegada. Os murmúrios começam instantaneamente, e todos os olhares se voltam para ele. A atenção voltada para ele é quase palpável, com clientes interrompendo a conversa, garçons interrompendo seus movimentos, observando esse fenômeno inesperado. Boa noite a todos, Christopher diz com uma voz calma, mas poderosamente ressonante, como se ele próprio tivesse tomado posse do espaço. A sala congela instantaneamente, como se o simples fato de ele falar tivesse imposto um silêncio respeitoso. Greg Turner, o gerente, corre em direção a Christopher, com o rosto marcado por crescente incompreensão. Senhor, você não pode. Christopher o interrompe com um aceno de mão, seu olhar penetrante não deixando espaço para negociação. Eu sou Christopher Johnson. Ele faz uma pausa, sua voz deslizando pela sala como um trovão. Eu tinha reservado a mesa 7 para as 19 horas. Mas vocês jogaram minha esposa na rua. Ele respira fundo antes de continuar. Na sua lógica, ela não poderia ser esposa de um homem capaz de jantar aqui? As palavras pairam no ar, carregadas de significado. O rosto de Greg empalidece ligeiramente, mas ele tenta retomar o controle da situação, controlar o incidente. Chloe, ao lado dele, parece ainda mais perturbada, gaguejando desculpas sem convicção. Mas a expressão em seu rosto Cristóvão, implacável, os perfura. Um mal-entendido, ele repete, com um tom de voz carregado de sarcasmo. Ou um hábito. Ele se vira para os outros clientes, com um brilho desafiador nos olhos. Imagino quantos mal-entendidos como esse acontecem aqui toda semana. O murmúrio na sala se intensifica. Vários clientes agora o reconhecem, e sussurros se espalham. Ele é o CEO da Nexora. Ele é um bilionário. Os rostos se iluminam com o reconhecimento, mas o interesse parece ir muito além de sua fortuna. O que eles percebem aqui é o confronto de um homem poderoso contra um sistema, um lugar, que acreditava poder fazer uma mulher parecer invisível. Christopher fala diretamente com os clientes, sua voz ainda forte e clara, mas desta vez ele não está falando apenas com aqueles que o humilharam. Para quem está se perguntando, sim, sou rico. Ele faz uma pausa e sorri. Mas não é isso que importa esta noite. Ele olha rapidamente para Mara e continua. O que importa é que minha esposa, uma mulher negra digna e brilhante, foi humilhada porque não se encaixava na imagem esperada de um cliente aqui. Ele deixa as palavras ecoarem pela sala, como um sino anunciando um julgamento irrevogável. Então, com um gesto fluido, ele tira o celular do bolso interno do casaco. Por sorte, conheço os donos do prédio. E já apresentei uma proposta de compra. Até segunda-feira, este restaurante será meu. Mas não para continuar servindo as mesmas pessoas. Ele faz uma pausa por um momento, como se quisesse apreciar o impacto de suas palavras. Será transformada. Novo nome. Nova equipe. E, acima de tudo, nova ética. Ele se vira para Greg e Chloe, que não ousam mais encará-lo. Greg, tentando manter sua autoridade, abre a boca para protestar, mas Cristóvão corta limpo. Você está demitido. Imediatamente. O tom é firme, sem apelo. Christopher pega a mão de Amara, apertando-a com uma ternura reconfortante, mas também com a convicção de que nenhum preço vale o que ele está disposto a proteger. Vamos para casa. O chefe particular está preparando algo muito melhor para nós. Os dois saem do restaurante, entre olhares atonitos e sussurros cada vez mais intensos. A porta do Rolls-Royce se abre para eles. Cristóvão desliza para dentro com Amara ao seu lado. O carro parte silenciosamente, deixando para trás um restaurante congelado em descrença e humilhação. 3 meses depois, o antigo Veludov havia passado por uma transformação drástica. O que antes era um restaurante exclusivo, congelado em hierarquias sociais opressivas, era agora um lugar vibrante e acolhedor. A mesa de Junípero. A mudança não foi apenas uma questão de decoração ou do menu gastronômico, mas uma verdadeira renovação, uma reinvenção completa do espaço e do seu espírito. As paredes, que antes transmitiam valores de discriminação silenciosa, agora estavam adornadas com poderosos retratos de mulheres negras influentes. Figuras históricas, artistas, ativistas, cientistas, todas essas mulheres que deixaram uma marca indelével no mundo, apesar dos obstáculos. Cada retrato parecia contar uma história de resistência, luta e conquista, um tributo vibrante à grandeza daquelas que muitas vezes foram esquecidas. O pratos gourmet, eles contaram a história de uma culinária rica em diversidade. Influências culturais de todo o mundo misturavam-se nos pratos. Especiarias do norte da África, sabores do Caribe, inspirações sul-americanas,
tudo reinterpretado com um toque moderno. Cada mordida era um convite para celebrar a herança culinária mundial, um reflexo das muitas culturas que eram subrepresentadas nos restaurantes de luxo tradicionais. E no centro deste novo projeto, Amara agora ocupava a posição de diretor-geral. Ela não apenas reconstruiu este lugar, mas também reviveu a própria ideia do que significava ser visto e respeitado. Mesa de Zimbro não era apenas um restaurante. Era um símbolo de inclusão, oportunidade e dignidade restaurada. Na noite da inauguração, a atmosfera era eletrizante, com os clientes afluindo ao restaurante reformado com curiosidade e admiração. O salão estava repleto de vozes, risos e conversas animadas, mas quando Amara falou, um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. Ela avançou lentamente, seus olhos percorrendo a assembleia, todos os olhares fixos nela, cada alma guardando suas palavras com atenção palpável. Este não era um discurso estereotipado. Esta não era uma mera celebração de um restaurante transformado. Esta era uma declaração de autoridade, uma reivindicação de legitimidade. Este lugar simboliza vingança, ela disse com uma voz firme, mas gentil, cheia de sabedoria e força. Não uma vingança com raiva, mas com dignidade. Não se trata de uma luta por poder, mas de uma declaração da nossa existência, do nosso lugar neste mundo. Simboliza o que podemos fazer quando nos recusamos a ser invisíveis, quando nos recusamos a ceder à vergonha. Pegamos o que o mundo tirou de nós e o transformamos em algo mais belo. Ela fez uma pausa. Sua voz ficou mais suave, mas o peso de suas palavras ficou ainda mais pesado. E eu dedico a todos aqueles que foram ignorados, rejeitados, humilhados. A todos aqueles que foram tornados invisíveis. Porque aqui, vocês serão vistos. Aqui, vocês serão respeitados. Os aplausos irromperam como uma onda rolando pela sala. Mas não foi apenas a aprovação dos convidados que ressoou, foi uma verdadeira homenagem coletiva a cada uma daquelas palmas. Cada sorriso que se abria em seus rostos era uma prova do impacto que Amara havia causado neles. Em apenas alguns meses, ela havia feito mais do que transformar um restaurante. Ela havia construído um espaço onde a dignidade e o respeito eram honrados. Do outro lado da sala, Cristóvão observou em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Ele ficou de lado, quase nas sombras, preferindo deixar Amara brilhar sob os holofotes. Ele a olhava, não como o homem poderoso que era, mas como o homem que, pela primeira vez, não era o autor da história. Naquela noite, não era ele quem impunha sua vontade ou mudava o mundo. Naquela noite era ela. Ela, que não só transformou Veluto, mas também transformou suas vidas. Ela, que não só se recusou a ser esmagado pela humilhação e pela injustiça, mas que usou essas mesmas experiências para a elevação dos outros. Ela, que provou que a verdadeira força não reside apenas na capacidade de lutar, mas na capacidade de se reinventar, de criar um novo paradigma. Ela não era apenas uma mulher forte que ele admirava. Ela era uma modelo, uma da informação, uma pessoa que inspirava respeito, admiração e que, sem querer, se tornou uma farol para aqueles que buscavam seu lugar em um mundo que muitas vezes lhes virava as costas. Cristóvão sabia que, naquele preciso momento, ele não era mais o herói de sua história. Ele tinha sido. Mas esta noite, neste momento de glória silenciosa, Amara era o verdadeiro centro do seu universo. E disso ele sabia inequivocamente. Ela tinha reescreve a história, não apenas para eles, mas para todos aqueles que, um dia, foram invisibilizados, ignorados, rejeitados. E este restaurante, a Mesa de Junípero, duraria muito depois daquela noite. Não era apenas um restaurante. Era um manifesto vivo, e noivado permanente para ser visto, para ser respeitado, para dar espaço àqueles que ficaram na sombra. Um lugar onde a inclusão não era uma tendência, mas um princípio fundamental.